Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer as últimas do Internacional, que está na Venezuela para um jogo muito importante na próxima quinta-feira. A gente vai projetar o Inter com possibilidade de surpresas no gol e no restante da equipe para o jogo contra o Metropolitanos pela Copa Libertadores. Afinal, Gabriel estreia quando? Arangues pode ser na próxima semana. Eu vou trazer relatos de bastidores em relação à situação do volante chileno e do primeiro volante, o Rufi, que a torcida tanto quer ver de volta. E a gente também fala sobre coordenador técnico. Afinal, o Inter fechou com seu coordenador técnico, D'Alessandro, Muricy, Bolívar, Abel Braga. Quem será o nome? Eu tô te contando detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita meu código, ganha 20% de free bet, código DIAS. DIAS lá na KTO, tu ganha 20% de free bet pra dar uma brincada, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos falar do Internacional, que treinou hoje à tarde lá no horário da Venezuela, 1 hora menos do que aqui no Brasil. O Inter que tem problemas para o jogo de amanhã contra o Metropolitanos. É importante lembrar, o Inter é terceiro colocado, estaria hoje indo para a Sul-Americana, tem 5 pontos. O líder hoje é Nacional e Independiente Medellín, os dois com 7 pontos, são os dois próximos adversários do Internacional. O Nacional fora, o Independiente Medellín, o Inter fecha a fase de grupos jogando em casa. E o Internacional, se vencer o Metropolitanos amanhã na Venezuela, vai ser o líder do seu grupo. Se empatar, vai a 6 e segue na terceira colocação. E aí se complica de vez na tentativa de se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Lembrando, Mercado, lesão muscular na coxa direita, 3 semanas de fora, não joga. Maurício, luxação no ombro direito, 4 semanas fora. Vitão, segue se recuperando de entorse no joelho esquerdo, deve ter mais 3 semanas de recuperação. Bustos, teve uma entorse no tornozelo direito, vai sendo reavaliado, quem sabe joga no final de semana contra o Bahia. René, terminando a recuperação da coxa esquerda, deve voltar não contra o Bahia e sim contra o América no outro meio de semana, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. 5 desfalques, desses 5, 4 titulares do sistema defensivo. A gente está falando de Bustos, Vitão, Mercado e René. 4 da linha, a linha defensiva toda lá de trás tá fora de combate, e mais o Maurício, que vem sendo um baita jogador nessa temporada. O Inter tem 24 atletas relacionados e pode ter surpresas na equipe contra o Metropolitanos. Uma delas, o goleiro John, pode começar a partida na vaga do Kehler. Mas não descartem outras possibilidades de mudanças. Por exemplo, o Inter com 3 zagueiros, eu não descarto. O Inter tem treinado assim muitas vezes. Matheus Dias, quem sabe aparecer como titular, não dá para descartar. Mudanças que o Mano já tenha feito em outros jogos podem acontecer contra o Metropolitanos. Vamos lá. Kehler ou John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo, Nico e Tauan Lara fechando o sistema defensivo, Campanharo e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique na do Maurício lesionado, Alan Patrick e Wanderson, na frente o alemão. Mas não dá para descartar que ele tire um desses volantes e aí coloque mais um zagueiro, e aí jogando, por exemplo, com uma linha de Igor Gomes, Moledo e Nico. É uma possibilidade, não dá para descartar, tá? Não dá para descartar o Mano fazer esse tipo de mudança. O Inter, até não vou tratar como tendência, mas é uma possibilidade. O Mano tem feito, ele fez isso no último Clássico Grenal, quando botou o Rômulo na lateral direita, por exemplo, e apostou no Luiz Adriano mais uma vez como centroavante. Não dá para descartar essa possibilidade. Deixa também aqui nos comentários o teu palpite para o jogo de amanhã entre Inter e Metropolitanos. Eu quero trazer aqui novidades de departamento médico. Eu falei desses 5 nomes que estão fora, mas tem 2 em processo de retorno. Primeiro, o volante Gabriel, tá? O Inter soltou até ontem lá no Mundo Colorado, no seu YouTube, mais um episódio da série O Caminho para a Volta, que estão fazendo uma minissérie ali com o Gabriel. Ele voltou lá do Catar, do grupo Aspetar, muito bem. E o Gabriel deve retornar no próximo mês de junho, tá? O que a gente escuta nos bastidores? Que falta o passo a mais pro Gabriel, que é trabalhar com bola, o que ele já fez, mas com o grupo. Ele já trabalhou de forma individual com a preparação física, com bola de chuteira e de tênis. Isso aí ele já fez, mas ele ainda não trabalhou com o restante do grupo com bola. Isso seria um avanço muito grande, considerável para o Gabriel. Tendência de retorno no final do mês de junho. Quem sabe até no último jogo da fase de grupos da Libertadores, no dia 28 de junho, contra o Independiente Medellín. Pode ser o jogo de retorno do Gabriel. Repito, ele já trabalha com bola, mas de forma separada. Com o restante do grupo, ainda não.
Em relação ao Arangues, esse sim, tá muito próximo de um retorno e não descartem a possibilidade do Arangues ser relacionado contra o Bahia. Uma informação que eu trouxe em primeira mão aqui no canal, então já peço, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações sempre para quando eu trouxer informações tu receber a notificação, então deixa o like, te inscreve e ativa o sininho da notificação, tá? O Arangues, ele tá 80% segundo as pessoas nos bastidores, ele tá próximo de um retorno e ele pode acabar sendo relacionado contra o Bahia e começar no banco. Para começar jogando, aí vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas ele já está ambientado, já fez diversos coletivos com o grupo, há pelo menos um mês e meio atrás ele está trabalhando, teve muitas atividades fechadas no CT Parque Gigante, é importante que se diga, e é uma possibilidade o Arangues, quem sabe, ficando no banco, pelo menos contra o Bahia no domingo. Ele está recuperado da lesão na panturrilha, não teve reincidência na lesão, não está sentindo o ritmo de treino, a gente tem relatos muito bons sobre o avanço da recuperação do Arangues. O Arangues agora e o Gabriel em junho, tá certo? Pessoal, para fechar, eu quero entrar num tema importante, tá? Em relação ao coordenador técnico. Quem será o coordenador técnico do Internacional? Eu vi que o Vaguinha, muito bem informado de Internacional, trouxe nas redes sociais dele, se eu não tô equivocado, ele trouxe no canal dele também, que o Inter tá acertado com o coordenador técnico para a vaga do Sandro Orlandelli, tá? O Inter tá acertado com esse nome para anunciar na sexta-feira. O que eu sei de bastidor é que o Inter quer anunciar um nome de estofo. E aí muita gente fala do D'Alessandro. Gente, o D'Alessandro não vai sair do Cruzeiro nesse momento. Ele tá lá como coordenador técnico, é um projeto, o Ronaldo convidou ele. Por mais que ele tenha preço pelo Inter, não é o momento dele trocar o Cruzeiro pelo Inter, pelo menos na visão dele não faria sentido também. O Abel Braga, a gente trouxe aqui ontem, ele conversou com o pessoal do Revista Colorado, ele vai seguir lá no Vasco. Gostaria de voltar nessa condição de coordenador e não de treinador, mas está trabalhando lá no Vasco e não pretende sair, pelo menos neste momento. Muricy Ramalho, da mesma forma no São Paulo. Surge um quarto nome, que inclusive ele já falou que voltaria para o Internacional nesta função ou na função que precisasse, que é o Bolívar. Bolívar, zagueiro Bolívar, histórico, zagueiro do Internacional, campeão de Libertadores, o zagueiro que está na história do Internacional, diversos campeonatos gaúchos, vitória em Grenais, enfim. E o Bolívar conversou com o pessoal da Revista Colorada, tá? A Revista Colorada conversou com o Bolívar também, e ele disse, o Inter não é nenhum convite, é uma convocação. E assim, eu não tenho informação de que o Inter está negociando com o Bolívar, mas é mais ou menos nesse perfil, quem sabe um ex-jogador, alguém com história no clube, alguém com estofo para, além de pegar bem com o torcedor, ser um nome de estofo, como foi, por exemplo, o Paulo Autuori antes da chegada do Sandro Orlandelli, que não era um nome de estofo, não era muito menos um nome conhecido. O Paulo Autuori sim já era conhecido, já tinha trabalhado aqui no Rio Grande do Sul e em outros grandes do Brasil. Mas, informação do Vaguinha, de que tá acertado que pode ser na sexta-feira o anúncio. O Inter não confirma isso no bastidor, mas confirma a questão de ser um nome de estofo. E é uma possibilidade, o Inter quer anunciar o quanto antes. Em relação ao executivo de futebol, que eu tenho, quem está assumindo, porque já é uma função semelhante, é o gerente de mercado Dave Bandeira, que está há anos, aí, mais de 10 anos no clube, e ele mais ou menos vai ficar nessa função pelo menos por hora. O presidente também está muito mais presente no futebol do que já esteve, então não deixa de ser um executivo de negociar. Ele que foi lá para a Europa negociar Arangues, Luiz Adriano e Ender Valencia, por exemplo. Então o presidente sabe também o que está fazendo nesse sentido. Não há nenhum nome hoje no radar do Internacional, algo avançado, enfim, para a chegada de um executivo, mas de um coordenador técnico sim, tá certo? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço!